Olá, queridos, boa noite. Mais uma noite de estudos na Sociedade Espírita Jorge, virtualmente, mas conectados fraternalmente. Vamos iniciar os trabalhos da noite com a leitura de uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 154, ninguém vive para si. Porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o outro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Inspirados, então, por essas palavras, vamos fazer uma prece de abertura, pedindo a inspiração para os nossos guias espirituais. Pai, bom e amado Mestre, guias espirituais que nos assistem, nos orientam em nossos trabalhos, solicitamos, Senhor, o amparo essa noite para a palestra, para o trabalho que iremos realizar. Que todos nós aqui irmanados nesse momento possamos ser agraciados com as suas bênçãos, com as benesses e com os resultados efetivos das palavras que iremos agora escutar, que elas possam consolar nossos corações, que elas possam efetivamente nos animar e nos alegrar. Te agradecemos, Senhor, pela imensa oportunidade aqui de estarmos reunidos em Teu nome, fazendo esse estudo para a noite de hoje. Graças a Deus. Vamos então passar a palavra à nossa irmã Zaira Machado, que vai realizar o estudo da noite com o tema Perda dos entes queridos. Boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, que Ele seja sempre o farol de nossas vidas, nos iluminando o caminho, para que possamos, de fato, caminhar com mais segurança nessas estradas que a vida nos propõe. No tema de hoje, para o nosso estudo, um tema bem oportuno, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, que é a perda de entes queridos. É uma situação realmente muito delicada, muitas vezes revestida de muitas dores, de muito sofrimento, mas que nós podemos, à luz da doutrina espírita, trabalhar e refletir um pouco sobre isso, trazendo para nós todos, a luz da esperança,
a luz que Jesus nos ofereceu desde que ele esteve aqui na Terra. Vamos começar lembrando um fato importantíssimo que fez grandes mudanças na vida da humanidade até os dias de hoje, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Naquela ocasião, Kardec vem trazer para nós a voz dos Espíritos, esclarecendo sobre a vida espiritual, sobre tudo aquilo que acontece no mundo dos Espíritos. Um novo olhar revelado pelos Espíritos e que nos trouxe informações importantíssimas para todos nós. Diziam os Espíritos nas pesquisas que Kardec realizava naquela ocasião, que eles eram, e se revelaram assim, as almas dos homens que viveram na Terra. Ora, ali estava um grande fato importante, à luz da pesquisa científica de Kardec, trazendo um novo olhar do mundo dos espíritos para todos nós, informando como isso acontece e como vivem os espíritos. Desde aquela época, então, novas luzes se colocaram em cima das crenças populares, daquilo que se acreditava, trazido desde há muito tempo, desde séculos e séculos, pelas religiões, por todas as crenças, por todas as orientações científicas, filosóficas e religiosas daquela ocasião. Foi uma verdadeira revolução, como foi também uma grande revolução a chegada do Cristo com a sua mensagem de amor por todos, inclusive pelos próprios inimigos. Ora, tudo isso vai trazer para nós um novo olhar sobre a vida espiritual. É como ele diz, vai levantando um véu de coisas que estavam encobertas, mas que agora nós podemos ver com mais clareza, com mais entendimento. É uma comprovação de que a vida continua, de que os espíritos que vivem e que as pessoas não morrem, não acabam no túmulo. A morte não é ali o fim, que eles vivem, que eles continuam vivendo. Ora, tudo isso vai trazer para nós um novo olhar para a nossa vida futura. Foi isso que Jesus sempre quis trazer para nós e que Kardec vem comprovar com a sua pesquisa, trazendo informações dos próprios espíritos para todos nós. Então, nesse sentido, nós vamos ver que a comunicação com os mortos, desde muito tempo já se fazia, desde o tempo do Antigo Testamento, nós vamos saber e vamos descobrindo ao longo dos nossos estudos que, desde aquela época, antes mesmo de Moisés, os espíritos já se comunicavam com os homens. Só que isso não estava, de certa forma, como a gente pode dizer numa linguagem mais moderna, regularizado, sistematizado, de uma maneira que se pudesse compreender melhor como se passava aquele fenômeno. Então, nós vamos ter as famosas cartas de Chico Xavier, que vai trazer para aquelas mães, principalmente, os parentes, de uma forma geral, os amigos, as notícias daqueles que partiram. As cartas de Chico Xavier foi uma grande lição de que os mortos não estão mortos, que eles continuam vivos, sentindo, pensando e agindo, só que sem o corpo material. Então, nesse sentido, a gente vai ver que muitas das cartas daquela época de Chico trouxeram novas esperanças e um novo olhar sobre essa questão. Eram filhos dizendo: papai, mamãe, eu não morri, eu estou vivo. Eu estou aqui com o vovô, eu estou aqui com a titia, eu estou aqui enfim, com os parentes que eles conheciam, e eles relatavam como eles estavam, e que eles sofriam muito com
o sofrimento de seus pais, de seus parentes, de seus amigos, porque acompanhavam de perto tudo aquilo que se passava. Então, essas cartas trouxeram para essas pessoas, espíritas, não espíritas, ateus até, informações importantes e esclarecedoras sobre o mundo dos espíritos, sobre o que acontece após a morte. Ora, então, nós vamos também ver e lembrar que Kardec publicou um livro também muito importante para nossos estudos e que fala dessa vivência do mundo espiritual, dos que partiram daqui da vida corpórea para a vida espiritual, que é o livro O Céu e o Inferno, trazendo muitas mensagens de espíritos felizes, de espíritos não felizes, de suicidas, enfim, de toda a ordem, de todo tipo de pessoas que acabaram falecendo por conta de doença, de acidente ou de ter dado fim à própria vida. Esse livro esclarece muita coisa também e fala e nos dá para nós um norte de como acontece a desencarnação. Outro livro também que nós lembramos agora e que também tem tanta importância para nós, que é o livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó, ele foi, na vida terrena, chamado Frederico Figner, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, ele trabalhava muito em prol dos necessitados, ele viveu na época da gripe espanhola, que foi outra pandemia muito séria, que matou muita gente. E irmão Jacó, então, pede, no caso, Frederico Figner, pede aos espíritos que ele possa relatar o seu momento da morte, a sua chegada no mundo espiritual. E isso é concedido. E, através de Chico Xavier, então, sai esse livro. E ele relata como é o desencarne dele, como ele desperta, quem está ao lado dele, a filha, o mentor espiritual Andrade, Bezerra de Menezes, estaria recebendo o irmão Jacó. E aí ele relata também, no mundo espiritual, ele sendo recebido pelos amigos, ex-diretores, trabalhadores, também da Federação Espírita Brasileira. Então, é um livro muito interessante que fala dessa vida espiritual. Fora isso, nós temos muitos outros livros, por exemplo, a série do mundo, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, começando com o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e vai por aí afora, onde André Luiz faz o papel de um verdadeiro repórter do plano espiritual, trazendo para nós notícias que nós não tínhamos antes. Tudo isso para quê que a gente precisa lembrar? Para que a gente, nós que estamos aqui na Terra, muitas vezes até espíritas que já estudamos, estamos convencidos da vida futura, muitas vezes precisamos ler e reler, estudar e refletir sobre isso, para que nós possamos entender e aceitar, no momento de um ente querido que desencarna, toda essa situação. Porque lança sobre nós uma luz, uma nova visão, uma nova maneira de pensar e de sentir, que é importante para que possamos atender à proposta do próprio Jesus, que é a de nós estarmos convencidos de que a nossa vida real é a vida espiritual. Ainda não estamos totalmente convencidos, me parece, porque as pessoas às vezes continuam vivendo como se não fossem desencarnar, como se a vida material fosse a vida verdadeira. Então, investem tanto nessas questões da matéria, esquecendo-se que tudo isso é passageiro, que tudo isso vai passar, que até os entes queridos vão passar, que nada nos pertence. Nós não somos donos de nada, a não ser do nosso próprio mérito, da nossa própria conquista,
das virtudes, dos créditos que nós possamos ter na nossa vida material, que possamos levar para a vida material, para a vida espiritual, desculpe. Então, nesse sentido, e refletindo sobre tudo isso, nós vamos ver que nós estamos num cenário atual da nossa humanidade muito significativo. Nós estamos vivendo mais um flagelo, né? Porque flagelos nós temos tido vários, desde essas pandemias, desde a tsunami, e tantos temporais, e tantos terremotos, mas essa vez não é local, essa vez é mundial, porque quando é local, é lá na Ásia, eu não tenho nada com isso. É lá na China, é no Japão, é na América do Norte. Ou então é lá no norte do Brasil. Não chegou aqui no Rio de Janeiro. Então a gente acaba se descansando, né? Se colocando numa posição de que eu não tenho nada a ver com isso. Mas agora é mundial. Todos nós fomos afetados. Só no Brasil são mais de 160 mil mortes. São mais de 5 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. No mundo, são mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que faleceram. São mais de 49 milhões de pessoas infectadas. Isso traz para nós um momento que precisamos parar para pensar qual o significado disso. Por que eu estou vivendo isso agora? Eu não estou afetada diretamente, todos fomos afetados diretamente. Seja pela própria reclusão domiciliar, seja por um amigo, um parente doente que faleceu, seja pela perda do emprego, seja pelas restrições diversas que estamos sofrendo. Enfim, nós todos fomos afetados. E aí, nesse momento, precisamos pensar também em todas essas pessoas que desencarnaram. Por que desencarnaram essas e não outras? Como estarão os parentes, os amigos dessas pessoas, desses milhares de famílias que foram afetadas? Será que elas têm o consolo da doutrina dos espíritos? Ou será que elas têm a realidade da vida espiritual com elas? Será que elas entendem esse momento que vai passar um dia, não sabemos quando, mas que é um momento de nós aprendermos a viver melhor aqui na Terra para buscar uma vida melhor na vida espiritual? Então, na questão 934 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte questão proposta por Kardec. A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? É o nosso caso agora, não é? E os espíritos respondem, essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação, e a lei é comum para todos. Ora, então, nós vamos perceber e vamos constatar que todos estamos sendo afetados. Todas as classes sociais, todo o mundo, em todos os recantos do mundo, todas as pessoas estão sendo afetadas. É uma expiação para uns e é uma prova para outros. Sendo que nós estamos num mundo de provas e expiações, então nada de anormal, nada de diferente. Está tudo certo na programação divina. Mas precisamos perguntar qual é o propósito de Deus para todos nós para vivermos isso. É preciso pensar, preciso responder a essa pergunta. É preciso que nós possamos refletir de uma maneira mais profunda sobre esse momento importante que estamos vivendo, que é a oportunidade de valorizar a nossa vida, mas também de considerar o impacto de tanta dor, tanto sofrimento, por que passa a humanidade. Mas
Lembramos também que nós não estamos aqui no mundo, não nascemos aqui para ficar aqui, como se diz popularmente, para a semente. Então, lembramos aquela famosa frase que está lá no túmulo de Kardec, onde foi colocado: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, nós não morremos de fato. Nós deixamos o corpo, como agora sabemos, os espíritos nos consodorizam, nos confirmam essa informação, e nós continuamos vivendo em espírito e verdade, como diz Jesus. Nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. As causas podem ser anteriores ou atuais à nossa encarnação. Então, nós precisamos nos ajustar com a lei. E esses fatos e esses episódios, eles nada mais são do que oportunidades que a vida nos dá para nos ajustarmos à lei, para sermos melhores do que fomos ontem. Mas, acima de tudo, nós temos o consolo que a doutrina espírita nos dá. Nós temos tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos e em toda a obra da codificação, que nos dá informações, que nos mostra como a vida futura se dá. E isso serve de consolo para nós. Nessa questão mesmo que nós vimos há pouco, os espíritos vão complementar dizendo assim: já é um consolo poder de comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E ficamos aqui pensando o que eles querem dizer pelos meios que vos estão ao alcance. Então, cada um de nós tem algum meio que está ao nosso alcance. E nós lembramos de uma coisa que, às vezes, não está tanto no nosso dia a dia, nas nossas práticas diárias, na nossa vida comum, que é a oração, que é a nossa prece. Quando nós fazemos uma oração por aqueles que já se foram, eles recebem as nossas vibrações. E eles estão, ao mesmo tempo, enviando para nós vibrações positivas. Naturalmente, estamos falando daqueles espíritos que desencarnaram e que estão em situação de nos enviar vibrações positivas, porque nem todos os que desencarnam estão nessa situação. Mas nós temos a oração, que é um meio de consolo, de conversar com Deus, de conversar com Jesus, com os amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, e enviar, através deles, as nossas mensagens de carinho, de conforto, para que eles estejam bem e para que eles, vendo que nós estejamos bem, eles também fiquem em situação mais confortável, vivendo a vida dos espíritos. Mas essa questão de perda de pessoas amadas merece de nós uma reflexão um pouquinho mais aprofundada, porque o que é a perda? Perdemos o quê? Será que nós perdemos mesmo as pessoas? Porque, na verdade, em primeiro lugar, nós só perdemos o que possuímos. E nós não possuímos nem as pessoas, nem o nosso próprio corpo, nem as coisas que estão ao nosso redor. E o que nós perdemos efetivamente? Nós perdemos sim, perdemos o contato com as pessoas diretamente, nós estamos distanciados, ainda que provisoriamente, nós não conseguimos mais comunicarmos como era antigamente, mas nós temos os meios de nos comunicar amorosamente, de coração a coração. É uma distância física, sim, mas não é uma distância espiritual, não é uma distância emocional. Nós estamos ligados aos nossos amores, àqueles que se foram, que nos precederam, e depois nós vamos nos encontrar com eles mais tarde.
No livro A Crise da Morte, é um livro interessantíssimo, é um livro classificado como o livro clássico da doutrina espírita, né? Que é de Ernesto Bozano. Tem uma comunicação, ele tem várias comunicações, vários casos que ele estuda, e eu achei interessante esse quinto caso que ele vai analisando, quando esse espírito, o reverendo Stockwell, diz assim: vim-me acolhido, reconfortado e ajudado por pessoas que eu conhecera na Terra e que me precederam na grande viagem. Mas o que constitui para mim a alegria daquela hora foi encontrar-me com a querida companheira de toda a minha existência, a qual logo se pôs a prodigalizar-me no meio espiritual as dedicadas atenções e as ternuras afetuosas que me dispensava no meio terrestre. Meus primeiros passos na morada celeste foram vigiados por esse afeiçoado guia. Então, nós temos os amigos espirituais, aqueles que nos precederam, que nos amam, que torcem pela nossa vitória, são esses que vão nos receber, nosso anjo da guarda, enfim, todos aqueles que estão ligados afetuosamente a nós. Agora, não existem as dores? É claro que existe dor, nós não podemos negar a dor da saudade. A dor da saudade, às vezes, é tão forte que ela se prolonga durante muitos e muitos e muito tempo. Muitos anos, às vezes. Mas essa dor, ela vai sendo amenizada à medida em que nós compreendemos e vamos atendendo o que Emmanuel propõe numa mensagem belíssima, chamada Eles Vivem, a mensagem de 1974, quando ele diz assim: pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam um acorde de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Então, a nossa saudade, ela deve ser convertida em oração, para que se transforme em esperança, para que desperte naquele que se foi visões mais altas da vida, para que ele se liberte, para que ele continue a caminhada dele naquela proposta da própria vida de cada um. E Emmanuel continua dizendo assim: quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-lo-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prende no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Então, essa ação positiva que a gente vai fazer, transformando em atos, em ações que possam ser construtivas, que possam dar ao outro essas novas esperanças de saber que estão sendo lembrados não só com afeto, mas com respeito por tudo aquilo que deixaram. Isso para o espírito é muito importante e vai facilitar muito a vida dele no mundo espiritual, assim como vai nos dar o consolo, o conforto de saber que essa saudade está se convertida em ação e oração. Mas há também, a gente sabe, aqueles que não conseguem superar a dor, que acham que estão sendo injustiçados, que Deus não é justo, que Deus está perseguindo, que Deus tirou o seu amado de perto, a sua amada, e aí se revolta, se inconforma, não aceita de modo nenhum. E isso é um sofrimento muito grande para a pessoa. A pessoa sofre muito mais e vai causar mais sofrimento naquele que seguiu a sua viagem. Então, vamos ver aqui, na questão 936, que Kardec pergunta justamente isso.
De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Então, os espíritos superiores vai responder da seguinte forma: o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra. Mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê essa dor excessiva, falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Então, essa postura de inconformação é, de fato, uma falta, primeiro, de conhecimento, possivelmente, da vida espiritual, ou, ainda que saiba, não aceita completamente, tem uma atitude de imaturidade espiritual, dizemos assim, porque todos somos crianças mais velhas ou menores, mais novinhos, estamos ainda aprendendo, e nesse aprendizado, muitas vezes nós escolhemos os caminhos mais difíceis, mais dolorosos, os mais penosos, porque achamos que com a nossa rebeldia, com o nosso modo de viver, nós estamos fazendo aquilo que deve ser feito. E não é bem assim. Há um caso bastante doloroso no Céu e Inferno, de uma mãe que, inconformada com a morte do seu filho, achando que vai se encontrar com ele no mundo espiritual, tão logo ela está lá no sepultamento do filho, está lá o velório, as pessoas consolando ela, e ela pede licença para se retirar, e as pessoas estranham que ela está até serena, mas que ela está, na verdade, ninguém sabia disso, com um propósito. E ela vai e acaba dando cabo da vida, se suicida, achando que vai se encontrar com o filho, e não é assim que funciona. A rebeldia acaba, como diz aqui os espíritos superiores, acaba sendo um obstáculo ao reencontro com os que ficaram ou com aqueles que já partiram antes de nós. Porque tudo isso é uma questão de vibração, de estarmos na mesma faixa vibratória. E ela caiu totalmente, né, quando ela provocou o suicídio da sua revolta. Na verdade, esse sentimento de revolta, de ódio, de mágoa, os ressentimentos, tudo isso, a inveja, tudo isso são sentimentos que fazem com que a nossa vibração caia praticamente quase que a zero. E a gente não consegue se elevar e entender e alcançar, até no momento de uma prece fica mais difícil. Mas nós precisamos cuidar, orar e vigiar para não cairmos nessa situação. Então, essa questão da vibração espiritual, ela é muito importante para que nós possamos estar bem conosco mesmo, estar bem com o outro e com aqueles que partiram e dar a eles um conforto dessa lembrança, da saudade que se converte em oração e em ação sempre no bem. Então, a resignação é uma coisa que nós precisamos alcançar. É fácil? Não, não é tão fácil, porque às vezes a dor é muito forte. A dor, às vezes, não deixa que nós até pensemos em algo melhor. Mas a dor daquele momento, à medida que a gente vai deixando os dias passarem, ela vai se atenuando. E há uma coisa que nós aprendemos com Joana de Ângeles, que é uma palavrinha que às vezes nós precisamos compreender o significado dela, que se chama laborterapia, ou seja, a terapia através do trabalho. Quando nós trabalhamos no bem, quando nós nos dedicamos a uma causa, ao nosso trabalho profissional de maneira
integral, de maneira que se possa obter o melhor daquele trabalho. Quando nós nos dedicamos a alguma coisa útil, nós estamos fazendo a laborterapia. E a laborterapia vai ajudar, nesse momento, a alcançar a resignação para diminuir um pouco, que seja, naquele momento, a dor. Ora, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13, diz Kardec, na sua explicação: o homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme a maneira pela qual encare a vida terrena. Então, como é que nós estamos olhando a vida na Terra? Nós estamos vivendo a vida na Terra como se a vida na Terra fosse o nosso fim, a nossa meta, nosso progresso material? Ou será que nós estamos utilizando a vida na Terra com um olhar na vida espiritual, sabendo que a nossa vida espiritual, o nosso progresso espiritual depende daquilo que nós realizamos aqui na Terra? Então, são pontos de vista que nós precisamos alcançar e, dessa forma, nós vamos alcançar o que a gente chama de resignação, de aceitar aquele fato, sabendo que aquilo faz parte do processo de ajustamento nosso à lei de Deus, que aquilo faz parte do processo de progresso nosso e da humanidade. E tudo aquilo faz parte de um plano divino para todos nós. Que Deus, ele faz um plano para cada um de nós, e cada um tem um plano de vida, cada encarnação tem um planejamento feito previamente. Para quê? Para que nós alcancemos a perfeição moral. E aí, continua Kardec, daí ele aure uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Ora, então, nós precisamos investir nisso, nessa calma, nessa resignação, em compreender essa lei, que, na verdade, a lei divina, ela foi colocada dentro de nós, na nossa consciência, para que nós possamos discernir o bem do mal e para que nós possamos viver aqui na Terra o melhor que nós possamos viver. Com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com tudo aquilo ainda que a gente tem dificuldade de entender e até de vencer a nós mesmos, mas é um trabalho de cada dia, um pouquinho de cada dia, para compreendermos todo esse contexto da vida espiritual e que a vida não acaba com a morte do corpo físico, que nós continuamos espíritos imortais que nós somos. Uma mensagem belíssima de Sanson, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris, ele vai falar, lá no capítulo 5 do Evangelho, no item 21, ele vai finalizar a mensagem dele da seguinte forma: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações dessas que secam as lágrimas. Então, vamos repetir. Nós, ele está falando para nós que já compreendemos a vida espiritual. Nós já compreendemos? Sim, nós temos Kardec. Desde 1857, a doutrina espírita nos fala dessa vida espiritual. Então, nós vamos escutar o quê? A pulsação do nosso coração. Que o nosso coração está ligado ao coração dos nossos seres amados. E no nosso pedido a Deus, pedindo que os abençoe, nós mesmos vamos sentir fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Então, é isso que nos traz o consolo, essa aproximação de coração a coração.
E Sansão continua: sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, nesse momento, quando nós estamos em comunhão de nossos corações com aqueles com quem nós convivemos, que nós amamos, que sentimos afeto, uma saudade, ainda que uma saudade agora mais leve, nós estamos agora numa uma situação de realmente verdadeira comunhão, né? E vivendo já com antecedência, já prevendo como será esse futuro prometido por Jesus para todos nós. Então, que nós possamos, nesses momentos em que nós estamos vivendo do nosso luto, que nós vivamos o nosso luto, a nossa dor, que não deve ser negada, porque ela existe, mas que nós busquemos os recursos que a doutrina dos Espíritos nos dá, que o Evangelho de Jesus nos propõe, para que nós possamos estar em paz, para que esses irmãos que foram antes de nós possam também estar em paz e continuar a sua caminhada de progresso, de evolução espiritual. E diante de tantas notícias que nos chegam, de desencarnações, de muitas dores, que nós possamos, nós que já temos essa compreensão da vida espiritual, que nós possamos elevar uma prece a Jesus, ao Pai, a Deus, nosso Pai maior, em benefício de tantos outros irmãos que não têm essa compreensão, para que eles possam ser consolados da mesma forma que nós estamos sendo consolados, da mesma forma que nós estamos recebendo essas consolações. Que todas essas pessoas que estão nos hospitais, a todas as pessoas que estão vivendo próximo a elas a desencarnação de seus entes amados, que elas possam receber no coração, neste momento, a nossa prece de consolo para todas elas. Que Jesus ponha sobre cada uma delas a sua mão, que a luz de Jesus possa estar sobre todas elas, iluminando os corações, amenizando as dores de tantas mães, de tantos pais, de tantos irmãos, de tantos amigos, que parece que são dores intermináveis. Mas nós aprendemos que aqui na Terra tudo passa, nada fica. E como diz Teresa d'Ávila, só Deus basta. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma noite abençoada e que na hora do nosso sono, que nós possamos pedir a Jesus que Ele abençoe a todos aqueles que se foram e que nós possamos ter o consolo sempre da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Graças a Deus, gostaríamos de agradecer imensamente ao estudo realizado pela Zaira. Nesse momento, né, em que estamos todos abalados por essa pandemia, mas confiantes, né, de que sairemos dela fortalecidos e mais sábios, né, porque entenderemos a importância do amor, a importância da convivência com o próximo e a importância dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Agradecemos a todos pela participação, pela presença, não deixando de convidá-los, né, para que estejam todos aqui presentes na próxima quarta-feira para mais este estudo, para mais essa palestra que a Sociedade Espírita Jorge promove semanalmente. Graças a Deus, boa noite a todos.